Eu sei que você já deve ter ouvido muito falar sobre licenciamento ambiental, seja na faculdade ou aqui na internet, mas eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você sabe realmente o que é um trabalho de licenciamento ambiental? Você sabe como funciona na prática um trabalho de licenciamento ambiental, por exemplo, de uma indústria, de uma fábrica, de um posto de combustível? Será que esse é um mercado bom de se atuar? Será que é um mercado promissor? Será que tem espaço para você trabalhar nessa área e poder construir uma carreira muito bem sucedida trabalhando na sua área de formação? Se esse é um assunto que te interessa e você quer aprender mais sobre isso, fica aqui nessa live comigo, porque hoje eu vou falar tudo que você precisa saber sobre o que é licenciamento ambiental e como você pode dar seus primeiros passos para trabalhar nessa área e ter uma vida, uma carreira muito bem sucedida nesse mercado. Tá? Para você que não me conhece, meu nome é Lion, eu sou especialista em licenciamento ambiental e aqui na internet o que eu faço é te ensinar como você pode trabalhar nessa área de licenciamento ambiental, que é a área que mais cresce no mercado ambiental em todo o Brasil atualmente. Então, eu trouxe essa live aqui para a gente esclarecer de uma vez por todas o que é licenciamento ambiental e como você pode fazer para iniciar sua carreira nessa área, tá? Então, olha, eu tô com duas câmeras aqui, o pessoal tá entrando. Boa tarde aí, Daiane, Adriano. Boa tarde aí. Vamos falando aí nos comentários se estão me vendo bem, estão me escutando bem. Eu tô com duas câmeras aqui, tá? A câmera da live do Instagram, que é essa aqui que eu tô olhando agora, ó, e um pouco atrás é a câmera que eu tô gravando para o YouTube. Então, você que está no Instagram aí, se você vê eu olhando para outra câmera, é porque eu estou olhando para a câmera do YouTube. E você que está no YouTube, se você me vê olhando para outra câmera, é porque eu estou olhando aqui para o celular da live, beleza? Galera, isso é uma oportunidade de vocês tirarem suas dúvidas sobre licenciamento ambiental. Durante esses últimos dias eu venho publicando muito conteúdo sobre isso, tá? E eu vi que a galera tá tendo dúvidas, então não, eu vou fazer uma live aqui, não é num horário que eu costumo abrir, tá? Por isso eu vou deixar ela salva para que algumas pessoas que, enfim, estejam trabalhando, não possam assistir, possam ver depois. E a ideia é essa, hoje eu vou falar tudo para vocês sobre o que é licenciamento e como você pode dar seus primeiros passos nessa área de atuação. Mas eu vou começar aqui, tá? Eu quero começar essa live aqui falando sobre o conceito de licenciamento ambiental. Mas eu quero falar sobre o conceito de licenciamento ambiental de uma forma um pouco diferente do que a maioria já faz, tá? Porque eu vejo que tem muitos profissionais que se confundem com o conceito de licenciamento. Às vezes a gente escuta muito falar sobre licenciamento na faculdade, a gente escuta muito falar sobre licenciamento aqui na internet, pesquisa no YouTube, mas mesmo assim eu vejo que tem muita gente que fica confusa, tá? Então, para poder, o meu papel aqui é simplificar, é dar clareza para que vocês realmente entendam o que é um trabalho de licenciamento ambiental e como você, na sua área, na sua cidade, na sua região, na sua realidade, pode dar seus primeiros passos para trabalhar nessa área, tá? Para isso, vocês precisam ter clareza do processo. Não adianta vocês ficarem confusos, um monte de lei na cabeça, que só faz complicar mais ainda. Preciso que vocês tenham clareza. Então, o meu objetivo hoje nessa live é esse. Então, nessa etapa do conceito, eu dividi em duas partes, tá? Primeiro, eu vou trazer, sim, a parte de legislação ambiental, que fala de licenciamento, mas eu vou fazer aqui, eu vou trazer as principais, as mais importantes. Existem várias leis, resoluções, leis complementares, enfim, existem vários dispositivos legais, textos legais que falam de licenciamento. E às vezes isso dá uma confusão na nossa cabeça. Então eu trouxe aqui os principais que você precisa saber para a gente discutir. Eu acho importante vocês entenderem a base legal do que é o licenciamento, até porque o licenciamento é uma exigência legal, então se você quer trabalhar nessa área, é importante que você entenda de onde vem essa base legal, tá bom? E eu vou trazer também na segunda parte desse conceito, dessa parte de conceito ainda, essa primeira etapa dessa live, uma visão prática. Eu vou trazer aqui com exemplos práticos do que é que como funciona um licenciamento ambiental, para que você tenha clareza, saiba qual é o seu papel. Eu vejo que muitos profissionais não sabem nem qual é o seu papel dentro de um trabalho de licenciamento ambiental. Então, eu vou trazer aqui, eu separei dessas duas etapas justamente para trazer mais clareza para você, tá? Então, vamos lá. Primeira parte legal. O que a legislação traz sobre licenciamento? Então, quem está vendo pelo YouTube, eu vou compartilhar uma tela aqui do meu computador. E quem está vendo aí pelo celular, enfim, está vendo pelo Instagram, eu acho interessante que vocês abram aí o computador de alguma forma, se for possível, para vocês acompanharem também, porque eu vou abrir aqui algumas legislações, tá?
Para a gente entender a base legal, o conceito legal de licenciamento, o primeiro ponto que eu trouxe aqui é o conceito que a resolução CONAMA 237 de 97 traz, tá bom? O artigo 1 da resolução CONAMA 237 de 97. Então, se você puder abrir aí para poder acompanhar, já abre. Se você não puder, fica de boa aí que eu vou ler, tá bom? Quem está vendo pelo YouTube, eu já compartilhei aqui a tela para a gente acompanhar. Olha, eu acabei de abrir aqui a resolução, o texto, né, da resolução CONAMA 237 de 97, no artigo 1º. O que que o artigo 1º fala? O artigo 1º, ele já traz um tópico de definições importantes. Então, obviamente que o licenciamento ambiental não poderia deixar de faltar aqui nessas definições importantes da resolução CONAMA 237, uma vez que essa resolução do CONAMA, ela justamente dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para licenciamento ambiental, ok? Então, não poderia deixar de citar esse conceito, tá bom? Então, olha, quem está vendo pelo YouTube, eu estou compartilhando aqui. Quem não está vendo, já fica atento aí que eu vou ler, tá? O que que diz o artigo 1º? O artigo 1º diz o seguinte, ó, para efeito dessa resolução, são adotadas as seguintes definições. E logo no inciso 1 aqui, ó, ele já fala, licenciamento ambiental. O que é o licenciamento ambiental de acordo com o CONAMA 237 de 97? Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, presta muita atenção nisso, vai fazer total sentido daqui a pouco, tá? Utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Galera, vamos traduzir aqui esse conceito do CONAMA 237 para que fique mais claro, tá? Esse conceito aqui, ele traz dois pontos muito importantes. Tá? O primeiro ponto consegue traduzir aqui legalmente o papel do licenciamento ambiental. Aqui já fica claro, tá? Quando ele fala que é um procedimento pelo qual o órgão ambiental licencia a localização, instalação, ampliação e operação, ele já traz aqui implícito o que é o objetivo do licenciamento. Tá? Então a gente vai falar mais sobre isso durante essa live, mas eu quero que vocês peguem esses conceitos, tá? Primeiro, ele deixa claro o objetivo de um trabalho de licenciamento ambiental. Segundo, ele já dá uma introduzida bem interessante aqui sobre quais são os empreendimentos que efetivamente precisam de licenciamento ambiental. Porque existem empreendimentos e atividades que precisam de licenciamento e outros que não precisam, tá? Então, logo nesse conceito, ele já deixa claro aqui uma ideia de o que o empreendimento tem que ter para ele precisar, para ele ter a obrigatoriedade do licenciamento ambiental. Então, quando ele fala aqui, ó, empreendimentos ou atividades utilizadores de recursos ambientais. Galera, o que são recursos ambientais, assim, do ponto de vista bem prático? Então, por exemplo, a água é um recurso ambiental, o solo é um recurso ambiental, os recursos florestais são recursos ambientais. Então, quando a gente pensa em atividades que utilizam recursos ambientais, eu tenho certeza que na nossa cabeça já aparecem assim, vários exemplos, tá? E a gente vai falar sobre isso aqui ao longo dessa live, mas eu quero que vocês já fiquem atentos com relação a isso. E aí ele segue, ó, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. Efetiva ou potencialmente poluidoras. Por que que ele fala efetiva ou potencialmente? Porque não basta o empreendimento, a atividade, ela está efetivamente causando um impacto ali, uma degradação, para ela poder ser licenciável. Se a atividade ela for potencialmente, o que quer dizer potencialmente? Ela pode vir a causar no futuro, tá? A concepção daquela atividade pode vir a causar um impacto ao meio significativo, tá? Ela já é caracterizada como uma atividade que precisa de licenciamento ambiental. É tanto que não é só a operação e a instalação que precisa de licenciamento. Até a localização precisa de licenciamento. Aí vem aquele contexto, né,
do licenciamento trifásico, LP, LO, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui nessa live. Então, até para você pensar na concepção prévia da localização, do potencial de causar um impacto daquela atividade, já é para ser considerado dentro de um trabalho de licenciamento. Então, esse conceito aqui ele já resume bastante coisa. Eu acho muito interessante o conceito que a Resolução CONAMA 237/97 traz, porque, mais uma vez, ele traz dois pontos muito importantes. Primeiro, o objetivo do licenciamento. Segundo, quais são as atividades que precisam. E a gente vai falar muito sobre isso, tá? Então, olha, esse é o primeiro conceito que vocês têm que ter aí como um conceito importante de licenciamento, do ponto de vista mais prático, porque ele traz pontos de vista mais práticos, tá? E eu trouxe mais um aqui, da enorme quantidade de leis que falam de conceito de licenciamento, eu trouxe duas aqui que eu acho que são as mais importantes, que para mim são suficientes para vocês entenderem, tá? Para não ficar aquela misturada de leis que mais confunde do que ajuda. Então, primeiro, artigo 1º da Resolução CONAMA 237/97, tá? E o artigo 2 da Lei Complementar 140 de 2011. Então, eu vou abrir aqui também, se você puder acompanhar, você acompanha aí, tá? O que é que diz o artigo 2 da Lei Complementar 140 de 2011? Primeiro, qual é o objetivo dessa lei complementar? Essa lei complementar, na prática, basicamente, ela dá autonomia para os órgãos ambientais municipais, estaduais e federais no licenciamento ambiental. Porque você precisa entender que um dos princípios do licenciamento é que não existe uma hierarquia, tá? Onde um pode mais do que o outro. O órgão federal é superior ao órgão estadual e o órgão estadual é superior ao órgão municipal. Não é bem assim que funciona, tá? Um licenciamento ambiental no Brasil. Como é que funciona? É uma divisão de competência. Então, existem os empreendimentos que são licenciados pelo município, existem os empreendimentos que são licenciados pelo Estado e existem os empreendimentos que são licenciados pelos órgãos, pelo órgão federal, no caso do IBAMA, tá? Com participação de outros órgãos federais, dependendo do caso, como o ICMBio, tá? Então, você tem uma divisão de competências, você não tem necessariamente uma hierarquia onde um pode mais do que o outro. É importante vocês entenderem isso. E essa lei complementar 140, ela dá essa autonomia para os órgãos. Por que que cada estado tem uma forma diferente de fazer o licenciamento, vamos dizer assim, no procedimento mais ali do checklist, das etapas? Porque existe essa autonomia, porque cada caso é um caso. Então, o órgão ambiental ela tem essa autonomia, ok? E é a Lei Complementar 140 que garante isso, que deixa isso mais regulamentado, que explica melhor como é que funciona isso, tá? E no seu artigo 2, ela traz o conceito de licenciamento também, logo no inciso 1º. E vamos lá, ó, o que que diz o conceito da Lei Complementar 140, para a gente comparar com o conceito da CONAMA 237, tá? Lembrando que o CONAMA 237 é de 97 e a Lei Complementar de 2011, é um pouco depois, tá? Então vamos lá. Licenciamento ambiental, procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Alguém aqui já conseguiu identificar algumas diferenças desses dois conceitos? Sim ou não? Coloquem aí nos comentários, só para eu ver. Alguém conseguiu pegar aqui alguma diferença entre esses dois conceitos? Da portaria, ou da Lei Complementar 140 e da CONAMA 237? Tem uma diferença aqui que eu acho bem interessante, que a gente precisa, na minha opinião, dar uma ênfase nisso, tá? O CONAMA 237, no artigo 1º, inciso 1, ele deixa, assim, muito mais específico o que é que realmente precisa de licenciamento, quais são as fases do empreendimento que precisam ser consideradas no trabalho de licenciamento, tá? Então, olha, enquanto o CONAMA 237 ela fala procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação. Olha só como ela é assim, ela entra no detalhe das etapas do empreendimento que precisam de licenciamento. Não é só para o licenciamento, não é só para operar, não é só para instalar, é todo o ciclo, toda a vida útil do empreendimento, desde a ideia até a efetiva operação.
daquele empreendimento. Na lei complementar, ele, na minha opinião, deixa isso um pouco aberto. Ele só fala o seguinte, ó, procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos de tratadores de recursos ambientais. Atividades e empreendimentos. Ou seja, ele deixa meio aberto, tá? Se é mais aplicado para quem está operando, se é desde o início da concepção prévia, tá? E isso é importante porque a lei é uma lei complementar. Então, se o CONAMA veio antes, então o CONAMA ele tem um peso maior. Não é que um contradiz o outro, mas o CONAMA ele deixa isso muito mais amarrado. Vocês concordam comigo? Ele deixa muito mais amarrado. Então, através do CONAMA, eu sei que, por exemplo, eu tenho um posto de combustível, que é um empreendimento bem comum, tá? Lá nesse posto, ele só tem um tanque enterrado, vamos dizer assim, um tanque, um tanque tripartido, gasolina comum, gasolina ativada e etanol. Tanque, 30 mil litros, tripartido, 10 mil cada um. Vamos dizer que esse posto ele vai ampliar e vai colocar mais um tanque. Essa atividade precisa de licenciamento ambiental, essa ampliação? A resposta é sim, precisa. Por quê? De acordo com o CONAMA 237, a ampliação de atividades que vão causar, que são potencialmente poluidores ou vão causar efetivo impacto ambiental, tá? Eles precisam de licenciamento. Então, a ampliação também está incluso, ok? Esse detalhe é interessante, por quê? Porque aí a gente consegue entender mais ainda o tamanho do mercado de licenciamento. Não é só as atividades que já estão operando, não é só para instalar, não é só as atividades que têm licença, não quer dizer que ela nunca mais vai precisar de mais nada. Existem o licenciamento ele é contínuo, é uma demanda constante. Então, se o empreendimento ele vai operar durante 10 anos, vão ser 10 anos de demandas acontecendo, porque esse empreendimento ele não vai passar 10 anos da mesma forma. O cara que abre indústria não vai ser 10 anos a mesma planta. Não. Uma hora ou outra ele vai ampliar, uma hora ou outra ele vai colocar um equipamento novo. E tudo isso de acordo com o quê? Com a CONAMA 237/97, vai precisar de quê? De um novo trabalho. Além de várias outras demandas que eu vou falar aqui ao longo dessa live. Vocês estão pegando isso aí, sim ou não? Vocês estão acompanhando, sim ou não? Está ficando mais claro aí para vocês essas ideias legais? Quando a gente compara o CONAMA 237 de 97 e a Lei Complementar 140 com relação ao conceito de licenciamento, está ficando mais claro para vocês, sim ou não? Falem comigo aí para saber se eu estou falando grego. Está ficando claro para vocês? Tá de boa? E olha, sobre esses conceitos e essas ideias práticas, cara, eu vou falar muito detalhadamente sobre isso no evento, tá? Então, mais uma vez, quem não se inscreveu, se inscreve no evento. O link está na minha bio. Se estiver vendo pelo YouTube, o link está na descrição, tá? Todo mundo acompanhando aí, sim ou não? Mandem aí os comentários. Então, o Ferreira já colocou que está acompanhando. Show de bola, tá? Se vocês tiverem dúvida, pode mandar nos comentários aí. Então, sobre o conceito legal, vocês não precisam se preocupar em nenhum outro mais dispositivo legal, texto legal, lei, legislação, a não ser esses dois. CONAMA 237 de 97, Lei Complementar 140 de 2011, tá? Esses são os dois textos legais que mais resumem o licenciamento de uma forma eficiente para que você entenda a base legal, beleza? Já simplifica muito porque tem muitas leis sobre licenciamento para você não ficar confuso, tá bom? Mas, cara, beleza. Eu entendi aqui os conceitos legais, entendi que a localização, instalação, operação e ampliação precisam de licenciamento. Eu entendi que as atividades que precisam de licenciamento são atividades que são potencialmente poluidoras ou, sobre qualquer forma, podem causar um impacto significativo ao meio. Mas beleza, mas como é que funciona na prática mesmo assim um trabalho de licenciamento? Por exemplo, como é que funcionaria um licenciamento de uma fábrica? Na prática, assim mesmo, qual é o passo a passo ali? O que que faz o empreendedor me contratar? Qual é o meu papel dentro de um trabalho de licenciamento? Então, vamos lá. Para simplificar aqui esse conceito para vocês, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Como é que funciona o licenciamento ambiental na prática? De um lado, você tem empreendimentos, atividades que são potencialmente poluidoras ou podem vir a causar um impacto significativo ao meio.
Então, você tem vários exemplos de empreendimentos assim que eu vou citar daqui a pouco. Mas, por um lado, você tem esses empreendimentos. Esses empreendimentos, para eles poderem se instalarem, operarem e ampliarem a sua estrutura, eles precisam obrigatoriamente passar pelo quê? Por um processo chamado licenciamento ambiental. Caso contrário, eles vão estar sujeitos a várias penalizações previstas na Lei de Crimes Ambientais, com multas que podem chegar a R$ 1 milhão em alguns casos, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, com penalizações que podem vir a embargos, podem vir até detenção, ok? E além disso, hoje em dia, com o cenário que o meio ambiente está hoje, muitas empresas nem compram produtos de outras empresas que não têm licença. Então, o cara que não tem licença, ele fica isolado no mercado, ele não consegue crescer, não consegue divulgar. Os concorrentes denunciam, a fiscalização chega, fecha o empreendimento. Então, esses empreendedores que possuem esses empreendimentos que são potencialmente poluidores, que entram lá no conceito da CONAMA 237, do artigo 1º, eles precisam ter sua licença para eles poderem trabalharem de uma forma tranquila, sem se preocupar em ter que fechar a empresa deles da noite para o dia por causa de uma fiscalização. Só que o que, que acontece? Eles não conseguem licenciar seus empreendimentos sozinhos. Não tem como. Por quê? Primeiro, por falta de conhecimento. Eles não têm conhecimento, nem, enfim, não têm tempo para cuidar disso, porque o tempo deles é para cuidar do negócio deles. E segundo, porque é uma questão assim, cara, eu vou me preocupar com o meu negócio. Eu não vou atrás de documentação de licenciamento. Nem tem competência técnica para isso, tá? Então, o que é que eles fazem? Para eles poderem obter suas licenças junto aos órgãos ambientais competentes, eles contratam profissionais que trabalham nessa área para que esses profissionais representem as empresas junto aos órgãos ambientais competentes. Então, olha, conceito da resolução CONAMA. Procedimento administrativo onde o órgão ambiental competente licencia. Então, de um lado, você tem empresas que precisam passar por esse processo devido às suas características de usar recurso ambiental, de ser potencialmente poluidor. E, por outro lado, você tem os órgãos competentes, que são os órgãos que emitem as licenças, que fazem a fiscalização, que fazem parte lá do CISNAMA, que inclusive está na Polícia Nacional do Meio Ambiente. Tá? Então, esses órgãos, para poder liberarem essas licenças, fazem uma série de exigências. Eles pedem estudos ambientais, projetos ambientais, justamente para que esses impactos que esses empreendimentos gerem sejam controlados, prevenidos e mitigados. Então, por exemplo, quando o órgão ambiental exige um plano de recuperação de áreas degradadas para um empreendimento de mineração ter sua licença, o que ele está fazendo? Ele está diminuindo, ele está fazendo uma exigência para que o empreendedor ele consiga diminuir o seu potencial poluidor degradador. Através de um PRAD, aquele ambiente que vai ser degradado vai ter a oportunidade de ter um processo de recuperação. Ou seja, aquela degradação vai ser mitigada, vai ter um processo de recuperação. Logo, o órgão vai pedir um PRAD. E aí é onde entram os estudos, como o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, como o plano de controle ambiental, como o próprio PRAD, que eu citei como exemplo, os estudos de impacto, avaliação de impactos ambientais. Tudo isso é para que os impactos sejam prevenidos, controlados e mitigados. Esse é o objetivo dos estudos ambientais, que eu acabei de citar vários exemplos, tá? Então, o empreendedor ele nos contrata para fazer isso. E nós vamos ser os profissionais responsáveis por fazer esses trabalhos. E quando eu falo profissionais responsáveis por fazer esses trabalhos, eu não estou falando que nós vamos ter que assinar todos os projetos. Que nós vamos ser, assim, que trabalhar com licenciamento quer dizer ser responsável técnico por todos os projetos. Não. Porque os projetos ambientais é uma parte do trabalho de licenciamento, é como se fosse uma fatia do bolo, tá? Então, por exemplo, eu como engenheiro ambiental, eu não posso assinar todos os projetos que um órgão ambiental exige para todos os empreendimentos que eu trabalho fazendo licenciamento, como mineração, como posto de combustível, como fábricas, indústrias, empreendimentos agropecuários. São muitos estudos diferentes, porque o órgão ele vai pedir um estudo compatível com a natureza da atividade.
Então, você tem os empreendimentos, tem aspectos e impactos ambientais diferentes. Dependendo dos aspectos dos impactos ambientais, o órgão vai pedir estudos relacionados a isso. Então, tem uma variedade enorme, tá? Eu não posso assinar tudo. Então, o que é que eu faço? Eu, como um profissional que vou trabalhar no licenciamento ambiental daquelas atividades, que vou representar o empreendedor para poder cumprir as exigências dos órgãos competentes, tá? Eu vou atrás dos profissionais que podem assinar os trabalhos que eu não posso. Eu formo equipe para poder cumprir as exigências. O meu papel é cumprir as exigências dos órgãos para que os meus clientes, ou seja, os empreendedores que me contrataram, possam adquirir suas licenças. E eu vou fazer o que for preciso para poder cumprir essas exigências. O que não quer dizer que eu vou assinar todos os trabalhos. Eu tenho colegas que trabalham com licenciamento, cara, que nem são formados na área ambiental. Eu tenho colegas que são técnicos em meio ambiente, por exemplo, que não podem assinar muitos dos projetos que os órgãos pedem. Colegas que são de várias formações, tá? Que eles, o que que eles fazem? Cara, se eles precisam de um engenheiro ambiental, eles me chamam para fazer o trabalho. Se eles precisam de um engenheiro florestal, eles chamam um engenheiro florestal. Fazem uma parceria, entregam o trabalho junto. Então, por exemplo, você que está nessa live, você que está assistindo esse vídeo, você pode ter essa dúvida lá, mas eu posso trabalhar com licenciamento na minha formação? É uma dúvida que eu recebo muito. E a verdade é o seguinte: se você tem uma formação, você pode aprender a fazer esses projetos e você pode fazer parcerias com outros profissionais para poder assinar os trabalhos que você não vai poder assinar. Simples assim. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm licenciatura em biologia, geografia. Parece que licenciatura não pode fazer esse tipo de trabalho, assinar. O fato de não poder assinar não quer dizer que você não possa oferecer o serviço. O fato de você não poder assinar não quer dizer que você possa incluir esse serviço no seu portfólio e poder comercializar, poder fechar contrato com esses trabalhos, ok? Então, essa questão de não poder assinar não interfere em nada para você trabalhar com licenciamento ambiental. Então, eu acabei de receber uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. O Ferreira perguntou o seguinte: para ser técnico na área, preciso de um certificado que indique que sou um profissional técnico na área? Não, cara. Olha, a gente está falando aqui em trabalhar com licenciamento ambiental por conta própria. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui que só quem trabalha com licenciamento na prática sabe. E que muitas vezes as pessoas não falam para você. A maioria dos meus clientes não sabem nem qual é a minha formação. Você sabia? Você tem noção disso? A maioria dos meus clientes não sabe nem qual é a minha formação. A maioria dos meus clientes não sabe nem se é eu que assino os projetos que eles estão precisando lá no órgão PED ou não. Eles não querem saber disso, não, velho. Eles querem saber o seguinte: lá, você resolve, você consegue aqui, consigo. Pronto. Ó, tá aqui sua licença. É isso que eles querem saber, no final das contas, é se você resolve ou não. Eles não vão estar olhando seu currículo. Coisa de olhar currículo é quando você vai atrás de emprego. E não é o que não é o que eu ensino. Eu não ensino você estar 2, 3, 4 anos atrás de emprego. E, assim, na minha opinião, o que mais faz profissionais ficarem fora do mercado, passarem 2, 3, 4, 5 anos sem atuar no mercado, é porque fica dependendo de emprego, como se emprego fosse a única forma de trabalhar na área. Não é. Não é a única forma e está longe de ser a forma mais eficiente. Longe. Tá? E é isso que eu venho tentando martelar aqui na cabeça de vocês. Cara, ao invés de você estar correndo atrás de emprego 2, 3, 4 anos, você devia estar aprendendo a trabalhar por conta própria. A melhor forma de vencer o desemprego na área ambiental é você trabalhar, aprender a trabalhar por conta própria, sem estar dependendo de emprego. É o que eu defendo aqui há muito tempo, inclusive, tá? Precisa de algum certificado na área, como técnico, para ter credibilidade na área? Não precisa de nada disso. Você não precisa de nada disso. Nenhum cliente vai querer ver seu currículo. Me dá aí teu currículo para eu dar uma olhada. Isso não existe. Não, 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 não existe. Você sabe, eu não sabe qual foi a última vez que eu fiz um currículo na minha vida? Acho que foi em 2014 ou foi 2015. Eu não sei nem onde é que anda meu currículo aí. Nunca precisei fazer, cara. O cliente não fica pedindo currículo. Não tem nada a ver isso. Na maioria das vezes ele não quer saber nem qual é a sua formação, né? Ele quer saber se você resolve ou não. Você consegue fazer esse trabalho aqui que o órgão está pedindo, sim ou não? Sim. Então tá certo. Não quer saber de mais nada.
Então, olha, a Cristina mandou, você ensina no evento sobre todos os projetos, precisa aprender essa parte, conhecimento técnico, tenho, falta de detalhe administrativo de gestão. Cristina, lá no evento eu vou dar vários exemplos de projetos que você pode fazer no início da sua carreira, que vai fazer você já, logo nos primeiros meses, já começar a fechar seus contratos, começar a ganhar dinheiro nessa área, 1 aos 15 mil por mês. Eu vou mostrar exemplos, eu vou trazer para vocês olharem. Vocês vão ver exemplos de alunos fazendo esses trabalhos, como é que eles fazem, tá? Quanto é que você pode cobrar por esses trabalhos, tá bom? Vários exemplos práticos sobre isso. Então, cara, se vocês perderem esse evento, porque vocês não sei o que vocês querem da vida de vocês, não. De graça, nunca vocês vão ver o conteúdo como esse na vida. Mas como concorrer com empresas de licenciamento que já são consolidadas? Cara, você sabia que existe um número muito maior de empresas precisando de profissionais do que o número de profissionais que estão atuando nessa área? Às vezes a gente tem a falsa impressão de que tem muita concorrência, mas eu vou mostrar, inclusive, daqui a pouco, o tamanho da lacuna que tem, a diferença que tem entre a quantidade de demanda de empresas precisando todos os dias e a quantidade de profissionais que estão atuando nessa área. Não tem como os profissionais que estão atuando nessa área hoje dar conta da quantidade de demanda. Não tem como. Olha, aqui eu mesmo na minha empresa, tá? Eu não pego nem 5, nem 2% desse mercado aqui da minha região, das cidades vizinhas. Eu não pego, não consigo, não tem como. É muita coisa. É muita coisa. E a maioria dos profissionais que atuam não fazem um bom trabalho. Ainda tem essa. Então, às vezes o pessoal pergunta: tem espaço para quem está começando? Cara, a situação do mercado de licenciamento ambiental hoje está da seguinte forma: muitas empresas precisando e cada dia abrindo mais. Vou já mostrar os dados para vocês aqui. Pouquíssimos profissionais trabalhando nessa área, principalmente quando você compara, é mais ou menos assim, ó, quantidade de demanda, quantidade de profissionais. Vou já mostrar para você. E ainda mais, dos poucos profissionais que trabalham, a maioria não faz um bom trabalho. Então, se tem espaço para você começar, óbvio que tem espaço para você começar. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, a ideia prática do licenciamento ambiental é essa. Atividades precisando, o empreendedor não consegue nem quer licenciar sua atividade sozinho, os órgãos ambientais fazendo exigências e a gente está aqui no meio, ó. Nós somos a ponte que liga. Então, ele precisa nos contratar. E aí é onde entra as oportunidades. Porque todo dia abre uma nova empresa precisando de licenciamento no Brasil. E mais de uma, inclusive. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Galera, eu quero saber de vocês agora, tá? Vocês entenderam como é que funciona na prática um trabalho de licenciamento ambiental? Deu para ficar claro isso para vocês, assim, como é que funciona assim no ponto de vista geral, a ideia que eu passei, sim ou não? Falem aí nos comentários, por favor, para eu saber se vocês estão acompanhando. Quero saber, vai. Ficou claro, sim ou não? Tiago, Ferreira, ficou claro? Ficou claro, sim ou não? Mandem aí, eu preciso saber. Você que está vendo pelo YouTube, manda aqui nos comentários. Tá claro, tá ficando claro essas ideias para você, sim ou não? Manda aí nos comentários do YouTube também. Ó, o Pierre também colocou verdade. Show de bola, show de bola. Olha, o Ferreira colocou que sim, tá claro. O Pierre colocou que tá claro também, ficou claro. Muito bom, muito bom. Então, se está claro, vamos para frente. E mais uma vez, qualquer dúvida, chamem aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá, ó. O que eu quero falar com vocês agora é um ponto muito importante, que é o seguinte. A gente viu o conceito, viu como é que funciona, a gente falou um pouco aqui sobre as atividades que precisam, mas efetivamente, quais são os empreendimentos que precisam de licenciamento e os empreendimentos que não precisam de licenciamento? Porque o primeiro passo para a gente entender se é realmente um mercado promissor para a gente
estudar e querer trabalhar nessa área é entender o tamanho do mercado. E como é que a gente sabe, como é que a gente estuda o tamanho do mercado? Entendendo a, quais são as empresas que precisam e a quantidade de empresas que precisam que tem hoje. Será que são muitas empresas que precisam disso? Será que realmente é um mercado gigante, é um mercado que está crescendo? Será que vale a pena a gente se dedicar, estudar, investir para poder aprender a trabalhar nessa área? Então eu quero falar sobre isso com vocês, porque também é uma dúvida que eu recebo muito. Empreendimento tal, precisa de licenciamento? Lá, minha cidade é pequena, será que aqui tem oportunidade? Então, eu quero falar sobre isso com vocês. E eu quero falar sobre isso com vocês trazendo uma base legal, para que vocês entendam o que, que a legislação diz sobre quais são os empreendimentos que precisam ou não de licenciamento ambiental. O que é que o empreendimento tem que ter para ela precisar de licenciamento ambiental. Então, eu quero chamar vocês agora, para vocês abrirem aí, quem puder, e quem estiver vendo aqui pelo YouTube, eu quero que vocês abram aí a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 1981. Olha só como o licenciamento ambiental é uma exigência madura, não é uma coisa nova, né? Desde 81 que é uma exigência que está sendo aqui tocada em pauta no Brasil. É um mercado muito maduro, isso é muito bom, que é um mercado consolidado, que se provou ao longo do tempo. Teve muita gente que teve uns eventos aí de fazer uma lei geral, o licenciamento vai acabar. Cara, impossível o licenciamento acabar. Impossível. Desde 81 que essa exigência existe, só cresce a cada dia as demandas, tá? Mas vamos se ater aqui, tá? Quais são os empreendimentos que precisam? Eu quero chamar vocês para dar uma lida no artigo 10 da Lei 6.938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Então vamos lá para o artigo 10. Vamos lá para o artigo 10, para o artigo 10. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Artigo 10. Artigo 10. Vamos lá. Vamos ver se o que diz o artigo 10 aqui é parecido com o que diz o CONAMA e a lei complementar. Antes de eu ler aqui, deixa eu ver aqui com vocês aqui que está no Instagram, tá? Tem alguém acompanhando aí o computador, acompanhando o que eu estou falando, ou vocês só estão, não tem como, que estão usando o celular? Fala aí, tem alguém acompanhando a tela do computador com essas leis que eu estou colocando, sim ou não? Coloca aí nos comentários, só para eu saber. É interessante que se você puder, acompanha e também anota. Eu já falei aqui, ó, para resumir. CONAMA 237/97, artigo 1, Lei Complementar 140, artigo 2, e agora Lei 6.938 de 81, artigo 10. Anota aí para você deixar ficar claro aí quais são as leis mais importantes que vocês precisam saber. Não é nem decorar, é poder entender, poder colocar aí, saber que são as mais importantes sobre licenciamento, tá? Já deixa aí. Então vamos lá, artigo 10. O que, que diz o artigo 10? Vamos ler junto comigo aqui, tá? Ó. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. É interessante a gente citar aqui que essa lei é de 81. O CONAMA é de 97. Então, é natural que o CONAMA ele tenha trazido para o conceito de licenciamento do CONAMA a ideia do artigo 10. Porque aqui, ó, uma coisa curiosa é que na Polícia Nacional do Meio Ambiente não tem um conceito de licenciamento. Eu procurei aqui, revirei a lei e não achei. Um conceito, assim, licenciamento ambiental é isso. Não. Ele deixa subentendido aqui, tá? Mas o CONAMA não. O CONAMA ele preenche essa lacuna que a Lei 6.938 deixou. Ele traz um conceito para poder amarrar bem, deixar bem amarrado o negócio. Mas ela traduz, ela copia a ideia de que a construção, instalação, ampliação e funcionamento precisam. Tá? Interessante isso. Então vamos lá. No artigo 10
da lei federal aqui, da Polícia Nacional do Meio Ambiente, ela já traz aqui uma ideia do, do que é que o empreendimento precisa ter para poder precisar de licenciamento ambiental, que é o mesmo que o Orama já tinha falado, tá? Então, olha, estabelecimentos e atividades. Por que que ele fala estabelecimentos e atividades? Alguém poderia dar um chute aí? Por que que ele fala estabelecimentos e atividades? Por que que não fala só estabelecimentos? Por que que ele não fala só empreendimentos, empresas? É importante vocês entenderem isso. Às vezes a gente acha que não, mas é. Porque tem muitos empreendedores que fazem suas atividades como pessoa física. E tem muitas atividades que não precisam ter uma estrutura física, tipo um escritório ou uma matriz. O simples fato de alguém pegar uma serra elétrica, uma motosserra, e ir para uma área de vegetação e retirar a vegetação, já é uma atividade que precisa passar por um prévio licenciamento. Por isso que ele deixa claro estabelecimentos e atividades. É interessante vocês entenderem isso. Que tem gente que acha que só precisa de licenciamento se for uma empresa grande, um negócio enorme. Não, cara. E a gente vai falar sobre isso. Para a pessoa ter uma motosserra, ela precisa ter o cadastro lá no IBAMA, CTF, APP. Eu vou falar sobre isso no evento. Não tem como eu falar tudo numa live. Por isso que eu fiz um evento de 3 aulas. Ok? Então, o cara tem uma motosserra aí para o mato cortar árvore, ele precisa de licença, precisa de CTF, precisa ter autorização. O cara fazer corte de árvores isoladas para poder construir uma casa, precisa de autorização do órgão ambiental competente. Seja através de um licenciamento, seja através de uma autorização ambiental, ok? O cara cavar um poço para poder usar água, seja para consumo humano ou não, precisa de outorga. Dependendo de qual seja a finalidade, vai precisar de licença também. Então, é estabelecimentos e atividades. A atividade é o que caracteriza a necessidade, independente se é um CNPJ, se é uma empresa, se é um estabelecimento ou não. Ok? Fica claro isso para vocês. Então, olha, estabelecimentos e atividades, utilizador de recursos ambientais. Acabei de falar sobre o que são recursos ambientais. Para mim, é muito difícil a gente pensar numa atividade, num empreendimento que produza algo, sabe? Que seja importante para poder fornecer um produto que não utilize recurso ambiental? Qual é a indústria que não usa água? Qual é o processo produtivo que não vai usar matéria-prima? Não tem, é difícil a gente imaginar isso, tá? Então, olha, que utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras, efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes, sobre qualquer forma, de causar degradação ambiental. Capazes sobre qualquer forma. Então, se uma atividade ela for capaz sobre qualquer forma de causar uma degradação ambiental, ela vai depender de licenciamento. Veja como esse conceito é amplo e veja o quanto isso abre o mercado de licenciamento para a grande maioria dos empreendimentos que a gente vê todo dia na nossa cidade. Ok? Então, aqui ele já traz uma ideia ainda mais detalhada do que o empreendimento precisa para poder ser passível de licenciamento ambiental. Utilizar recurso ambiental, ser efetivamente e potencialmente poluidora, ou ser capaz, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Se fosse você, anotaria. Ponto 1, utilizar recurso ambiental. Ponto 2, efetiva ou potencialmente poluidora. Ponto 3, capaz, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Porque são esses os 3 pilares que caracterizam o empreendimento precisar de licenciamento ou não. Quando vocês olharem para uma atividade e surgir a dúvida, será que precisa de licenciamento? Vocês têm que analisar esses 3 pilares. E não é esses 3 pilares juntos. Tem que ser os 3. Não. Um ou outro ou outro. Tá? Não tem que ser o pacote completo, não. Às vezes a atividade não usa recurso ambiental, mas ele é efetivo ou potencialmente poluidor. Às vezes a atividade usa recurso ambiental, mas é uma concepção prévia, não está causando nenhum impacto agora, mas pode vir a causar um impacto ao meio.
Então, você tem que analisar isso de uma forma individual. Anota esses três pilares, que eles são importantes para vocês entenderem, começarem a enxergar as oportunidades que estão ao redor de vocês, tá? Mas aí é o seguinte, mesmo assim, ainda está assim, meio subjetivo. Lá eu queria saber exemplos práticos, assim, exemplos práticos mesmo. Eu queria ver o nome das empresas que precisam, os tipos de atividades que precisam. E antes de eu falar aqui os exemplos, eu vou trazer mais uma base legal da resolução CONAMA 237. E essa base legal está no artigo 2 do CONAMA 237. Então, quem está aí aberto, já olha. Artigo 2, ó. O que o artigo 2 do CONAMA 237 fala? Aí ele fala, né? Eu acabei inclusive de dar o conceito, que é a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, consideradas efetivamente ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. E aí, no parágrafo primeiro, o que ele fala aqui, ó? Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no anexo 1, parte integrante dessa resolução. Então, para poder aprimorar ainda mais, deixar mais assim clara a ideia das empresas que precisam de licenciamento, ele trouxe aí o anexo 1 da resolução, com uma lista enorme de atividades. Então, deixa eu baixar aqui até o anexo 1. Se você está podendo acompanhar, acompanha aí, ó. Quem está no YouTube está vendo. Anexo 1. No anexo 1 tem o seguinte, ó, atividades ou empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental. Antes de eu falar aqui alguns exemplos, deixa eu ver aqui, eu já vi que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Mas posso trabalhar com licenciamento com pessoa física ou tem que ser pessoa jurídica? Você pode trabalhar com pessoa física. Vou já falar sobre isso. Mas eu mesmo passei quase 2 anos trabalhando com pessoa física, tá? Mas eu vou explicar já já sobre isso. Então, olha, quem está acompanhando aí, anexo 1 da resolução CONAMA 237. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Primeiro, ele já fala logo. Extração e tratamento de minerais. Cara, eu não conheço nenhuma cidade do Brasil, por menor que seja, que não tenha uma atividade de extração de areia funcionando. Eu não conheço. Por quê? Porque são matérias-primas que são, assim, fundamentais. Você construir uma casa, você vai precisar de alvenaria, você vai precisar de areia, vai precisar de brita, vai precisar de um monte de coisa. Esse material vem tudo da extração mineral. Então, eu já fechei contratos de extração mineral na casa dos R$ 30.000 em cidades que não tinham nem 10 mil habitantes. Por quê? Porque precisa, era para abastecer a região. Então, olha, primeiro exemplo, está aqui no anexo, não sou eu que estou inventando, está aqui no anexo 1 do CONAMA 237 de 97. Todo tipo de indústria, está aqui, ó. Indústria de produtos minerais, para fabricar telha e tijolo, material comum, construção convencional. Processo industrial para produzir esses materiais, eles usam a argila como matéria-prima, ou seja, vem de uma extração mineral, está aqui, indústria de produtos minerais não metálicos. A argila é um produto mineral não metálico. Essa indústria que produz telha e tijolo recebe a argila, faz o processo e, cara, usa madeira para os fornos, para fornecer energia para os fornos, usa argila, usa água. Indústria comum, que se não tiver na sua cidade, mas tem na cidade, tem alguma cidade vizinha, porque precisa ter fornecimento desse material aí para poder construir as casas da tua cidade. A tua cidade não tem casa. Tem gente que fala que não, a minha cidade não tem oportunidade. Cara, só se você morar numa cidade fantasma, aí não vai ter oportunidade de licenciamento. Tem aqueles filmes de zumbi, que você chega na cidade e tá tudo abandonado, não tem nada, o pessoal fica asilado assim, fica, não sei, isolado do mundo. Aí, se você morar numa cidade como essa, realmente não tem. Mas se você morar numa cidade comum, que tenha esses empreendimentos que eu vou citar aqui, tem muitas oportunidades. Então, olha, todo tipo de indústria, aí ele vai falando, indústria de produtos minerais, indústria metalúrgica, indústria mecânica, indústria de transporte, indústria de madeira, as madeireiras, as serrarias, indústria de papel, borracha,
indústria química, por exemplo, a produção de produtos de limpeza. Será que não tem aí na tua região alguém que produz, alguma indústria produzindo material de limpeza tão comum? Esses supermercados que tem aí perto da tua cidade, se não tem na tua cidade, são abastecidos por quem? Quem é que produz isso? Tem alguém produzindo. Você não vê muitas vezes porque você não está olhando para essa área. Quando você começa a enxergar e olhar para essa área, você começa a ver o que você não via antes, começa a ver as oportunidades que você não via, tá? Você começa a ver a quantidade de demandas que tem na sua região que você não estava nem ligado que eram demandas, pensava que era coisa comum. Então, olha, indústria de produtos plásticos, têxtil, indústria de produtos alimentares e bebidas, e ele ainda achando pouco, esse anexo 1 ainda coloca assim, indústrias diversas, que é para não ter dúvida de que indústria precisa, sabe? Ele fala um monte de indústria e ainda bota assim, indústria diversa. Obras civis, outro exemplo. Construir rodovias, ferrovias, barragens, canais, e várias outras situações aqui. Loteamentos, por exemplo, é uma obra civil, precisa construção de condomínio, construção de prédio, precisa de licenciamento. Serviços de utilidade, produção de energia, estação de tratamento, destinação de resíduos perigosos e vários outros aqui, ó. Exemplos: transporte, terminais e depósitos, transporte de cargas perigosas. Não tem aquele caminhão que passa cheio de gás de cozinha? Com certeza você deve ter visto. Precisa de licenciamento. Depósito de gás, precisa de licenciamento. Posto de combustível, precisa de licenciamento. Em cidades pequenas, vale a pena se especializar em apenas uma área? Qual é a melhor estratégia para trabalhar a área ambiental? Cara, você se especializar em segmentos específicos é uma excelente estratégia de captação de clientes, tá? Porque aí vocês. Uma pergunta que eu recebi: como é que eu me destaco dos concorrentes? A maioria das pessoas querem atirar para todo lado, fechar contrato com todo mundo, e isso é ruim. Por quê? Porque como é que você vai se diferenciar se você faz tudo para todo mundo? É difícil. Agora, quando você escolhe quais são as empresas que você quer trabalhar no início, a pessoa vai te ver como uma autoridade. Você olha, eu sou especialista em posto de combustível, eu sou especialista em XYZ, em empreendimentos agrícolas. A pessoa vai te ver com outros olhos, mesmo que você esteja começando. Ah, mas como é que eu vou dizer que eu sou especialista? Se você passar uma semana estudando sobre qualquer empreendimento, você já vai saber mais do que 90% das outras pessoas. Se você passar uma semana estudando sobre as demandas ambientais de um posto de combustível, estudando mesmo. Agora, não é estudando, lendo um monte de coisas aleatórias, é estudando sobre a prática, entendendo melhor, investindo, procurando aprender. Você vai saber mais do que 90% de todas as pessoas sobre esse empreendimento. Então, sim, você pode falar que você é um especialista. Tem gente que acha que para dizer para dizer que é especialista tem que fazer uma especialização. Tem tanto especialista que tem um diploma, mas o conhecimento prático é zero. E lembra, quando a gente fala de trabalhar por conta própria com licenciamento, o que vai contar é a sua habilidade em fazer o trabalho. Então você precisa aprender isso. Não vai contar nem diploma, não. O empreendedor não vai querer saber. Você é o quê? Você é especialista. Você fez qual especialização? Qual foi sua nota? Qual foi seu coeficiente de rendimento da faculdade? Isso aí não existe, não, tá? Isso aí não tem nada a ver. Não quer nem saber disso. Então, olha, em cidades pequenas tem a vantagem que você tem mais acesso, é mais fácil de você se destacar, as pessoas te conhecem, o raio de ação é menor, logo você consegue chegar mais rápido nas empresas. Uma cidade pequena tem várias vantagens, ok? Então, ó, seguindo aqui os exemplos: empreendimento de turismo, atividades diversas, ó, parcelamento de solo, loteamento, atividades agropecuárias, cara, projeto agrícola, criação de animais. Você tem uma bovinocultura extensiva, vai precisar de licenciamento. E, inclusive, no evento, o licenciamento ambiental lucrativo, que vai acontecer de 6 a 10 de novembro, eu vou falar vários exemplos de atividades como essa,
que você pode começar a fazer e quanto de dinheiro você pode cobrar para fazer esse trabalho, mesmo estando conversando, tá? Então você não pode perder essa oportunidade. E aí, por último, ó, do anexo um, ele fala uso de recursos naturais. Então ele fala silvicultura, exploração econômica de madeira ou lenha, atividade de manejo de fauna, utilização de patrimônio genético natural, manejo de recursos aquáticos, introdução de espécies exóticas, uso da biodiversidade, e vai citando vários exemplos aqui, ó. Então, olha, só nesse anexo um que é importante a gente ressaltar que isso aqui é uma lista norteadora, porque não tem como você reunir todas as possibilidades de empreendimentos que podem ser passíveis de licenciamento que tem no Brasil, até porque todo dia novas empresas abrem, uma nova ideia surge, os empreendimentos e as atividades acompanham o desenvolvimento humano. Então, pode ser que daqui a 10, 5, 10 anos a gente vai ter novas necessidades, novas ideias vão surgir, novas empresas que nunca produziam aquele tipo de produto vão começar a produzir por uma necessidade nova na nossa sociedade. Então, não tem como você reunir todas as possibilidades, mas aqui ele dá uma lista norteadora. E aqui ele diz o que é que o empreendimento precisa para poder precisar de licença. O empreendimento utilizou recurso ambiental, teve um potencial de causar uma degradação ambiental, mesmo que seja um potencial futuro, vai precisar de licenciamento. Logo, está aí a quantidade imensa de oportunidades. E só para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa que eu nunca vi ninguém. Eu vou até parar de compartilhar a tela aqui para quem está no YouTube. Eu fiz uma pesquisa que eu nunca vi ninguém que ensina nada aqui sobre a área ambiental aqui na internet fazendo. Eu fiz uma pesquisa para saber quantos empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental existem no Brasil hoje. E eu vou dizer uma coisa para você, não foi fácil, tá? Não foi fácil, porque não existe esse dado publicar assim, claramente, assim, tem tantas empresas, não existe. Eu tive que fazer uma busca aqui, que você não tem noção, passei o dia inteiro. Mas eu fiz isso porque eu tenho muito respeito por você que assiste aqui. Eu tenho um valor assim que é inegociável, que é a integridade. Eu jamais vou chegar aqui falando que a área é promissora, que tem espaço, se eu não tiver investigado antes, tá? Então, estou aqui para mostrar uma oportunidade para você. Então, é um compromisso que eu tive. Não, eu vou fazer isso aqui, eu vou atrás desse dado e eu consegui. Lá, como foi que você conseguiu? Eu consegui um dado baseado no banco de dados da Receita Federal. Existe um portal publicado da Receita Federal que diz a quantidade de empresas que tem no Brasil. E esse portal ele é interessante. Eu vou já mostrar aqui para quem está no YouTube. Para quem está no Instagram, não vou conseguir mostrar, vocês vão poder ver a gravação. Eu até imprimi aqui, vou pegar aqui, pronto, está até aqui. Eu imprimi para mostrar aqui no Instagram. Existe um portal que é dinâmico, é interessante, que é uma ferramenta dinâmica. O que quer dizer essa ferramenta? Por que ela é dinâmica? Como assim? Você consegue selecionar quais são os tipos de empreendimentos que você quer que ela faça o cálculo da quantidade que tem no Brasil. E aí é em tempo real. Por exemplo, eu quero saber quantos postos de combustível tem no Brasil. Aí eu vou lá, clico na opção que caracteriza posto de combustível, e aí ele contabiliza para mim a quantidade que tem. Ele filtra, é um filtro. Só que por que eu deu muito trabalho eu achar esse dado? Porque eu fui em tipo de empresa por tipo de atividade, de acordo com o anexo 1 do CONAMA. Então são muitos, vocês viram lá, são muitos. Então fui olhar, aqui precisa, aqui precisa, aqui precisa, aqui precisa, e ele foi calculando. E cara, são milhões e milhões de empresas que tem no Brasil. Mas eu fiz isso porque eu quis trazer esse dado para vocês, tá? E eu vou compartilhar aqui a tela para quem está vendo no YouTube o resultado que eu tive. Eu vou compartilhar aqui e vou mostrar para vocês que eu imprimi, tá? Você sabe quantas empresas hoje tem no Brasil precisando todos os dias de trabalho de licenciamento? 3.805.592 empresas, precisando todos os dias de trabalho de licenciamento ambiental.
Quem está no YouTube já está vendo, quem não está, foi essa pesquisa aqui, ó. Deixa eu dar para ver direito aí, ó. Isso aqui é um portal, Empresas e Negócios, vinculado à Receita Federal, que aqui, ó, nessa aba aqui, não sei se vocês estão vendo, ó. Aqui eu selecionei empresa por empresa. E aí ele me deu o valor final que eu destaquei aqui para vocês, tá? Quando você estiver no evento, eu vou mostrar isso na prática para vocês verem como foi que eu fiz. Mas está aqui ó, o resultado: 3.805.592 empresas precisando todos os dias de trabalho de licenciamento ambiental. Essas empresas são posto de combustível, indústrias, fábricas, madeireiras, loteamentos, empreendimentos imobiliários no geral, empreendimentos da área de saúde, como clínicas odontológicas, clínicas veterinárias, laboratórios de manipulação, hospitais, mineradoras, empreendimentos agrícolas, agropecuários, oficina de funilaria e pintura, que gera resíduo perigoso, então, ou seja, é potencialmente poluidor, e por aí vai. Vários e vários empreendimentos. 3.805.592. Então, olha, o que é que eu quero que vocês entendam? Primeiro, número assustador de empresas que precisam. E segundo, todo dia cresce mais. Todo dia cresce mais. Tem uma pesquisa aqui, ó, que eu fiz também. Essa foi mais simples porque estava mais fácil aqui de ver. Do Ministério da Economia, que diz o seguinte, ó, só em 2022, o Brasil registrou a abertura de 3.838.000 empresas. Só em 2022. Está aqui, ó. Tem imprimido para mostrar no Instagram para vocês. Brasil registrou a abertura de 3.838.000 novas empresas em 2022. Dentro dessas 3.838.000 empresas, tem posto de combustível, indústria, mineradoras, loteamento, fábricas, madeireiras, empreendimentos agropecuários, serviços de saúde e vários outros empreendimentos passivos de licenciamento. Quem está vendo no YouTube, eu estou compartilhando a notícia aqui. Tem outra notícia interessante também, ó. Só no primeiro quadrimestre de 2023, o Brasil teve 1.300.000 empresas abertas. Dentro dessas 1.300.000 empresas abertas, posto de combustível, indústrias, fábricas, madeireiras, por aí vai. Ou seja, todos esses empreendimentos precisam, todo santo dia, de trabalho de licenciamento ambiental que você, que está vendo essa live, você que está vendo a gravação desse vídeo, poderia estar fazendo. Poderia estar fazendo, ganhando dinheiro na sua área, fechando seus próprios projetos, trabalhando por conta própria e sendo muito bem pago pelos seus trabalhos. Você poderia estar aqui fazendo parte disso. Por isso que, cara, eu quero trazer essa oportunidade para vocês. Vocês precisam olhar para isso. É um mercado gigantesco. Nós que trabalhamos com licenciamento precisamos de profissionais para se juntar a gente, que a gente não dá conta de tanta oportunidade, de tanta demanda, não dá conta. E o que me deixa assim, indignado é ver tantos profissionais desempregados aí correndo atrás de emprego, cara, com esse monte de oportunidade aqui. Não tem como, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Enquanto as empresas, quando abrem uma vaga para você ganhar R$ 2.000 por mês, abrir uma vaga para 300 pessoas concorrerem, no concurso, uma vaga para 1 milhão de pessoas concorrer, você tem um mercado aberto, precisando de profissionais. E você não está olhando para isso. Não faz sentido. Não faz sentido. Só para você ter uma ideia, cara, você sabe quantos profissionais hoje no Brasil estão trabalhando com licenciamento? Quem está aqui no YouTube, eu abri aqui um LinkedIn. O LinkedIn, que é a maior rede social de profissionais do mundo. Não é nem do Brasil, é do mundo. E eu fiz uma pesquisa para saber quantos profissionais estão trabalhando com licenciamento ambiental hoje, que realmente estão se posicionando como profissionais que trabalham com licenciamento na maior rede social de profissionais do mundo, que é o LinkedIn. É uma base confiável de dados. E eu fiquei chocado com o resultado que eu vi. Eu fiquei chocado. Então, eu estou fazendo essa busca aqui agora, eu já fiz essa pesquisa, mas eu estou fazendo aqui de novo para quem está no YouTube ver e eu vou mostrar o resultado para vocês aqui, tá?
Olha, eu pesquisei aqui no LinkedIn profissionais que trabalham com licenciamento ambiental no Brasil inteiro. Não foi nem empresas, foi pessoas únicas que trabalham com licenciamento ambiental. Sabe quanto deu de resultado aqui? 9.400 resultados. Compara aí. 3.805.000 empresas precisando. Só em 2022, 3.838.000 empresas abriram. Só no primeiro quadrimestre, se assim se fala, né? Só no primeiro quadrimestre de 2023, 1.300.000 empresas abrindo e 9.400 profissionais trabalhando. Vocês estão entendendo o tamanho do buraco que está nesse mercado hoje? O tanto que ainda tem para crescer, para fazer ainda, e você aí sem atuar nessa área. Vocês não podem deixar ficar assim normais com isso. Não tem como, cara. Não tem como. Inclusive, só para vocês terem uma ideia que esse número é tão pequeno, eu pesquisei aqui a quantidade de engenheiros ambientais. Um exemplo, né, de uma formação bem comum hoje, né? Inclusive, eu também sou engenheiro ambiental. Engenheiros ambientais no Brasil para a gente comparar. Vamos lá, deixa o bicho carregar aqui. Engenheiro ambiental. 31.000 resultados. 31.000 resultados para engenheiro ambiental. Vamos achar biólogo aqui. Biólogo. Que é uma formação bem comum também. 52.000 resultados para biólogo. E 9.400 para pessoas que trabalham com licenciamento. Então, você tem 52.000 biólogos, 9.400 pessoas trabalhando com licenciamento. Vamos botar gestor ambiental aqui. Gestor ambiental. 628.000 resultados. 9.400 pessoas trabalhando com licenciamento ambiental. Qual é a formação de quem está aqui? Escreve aí para eu pesquisar também. Para vocês verem, ó, tecnólogo em gestão ambiental. Deixa eu colocar aqui. Tecnólogo em gestão ambiental. 14.000 resultados. Alguém quer que eu pesquise alguma formação aqui? Qual desses empreendimentos tem mais demandas? Poderia falar? Olha, a quantidade de demandas no licenciamento depende dos aspectos e impactos ambientais que o empreendimento tem. Então, quanto maior for os aspectos e impactos ambientais do empreendimento, maior vão ser as demandas. Quanto maior o potencial poluidor degradador, maior a quantidade de demandas. Simples assim. Então, a indústria, ela tem muito mais demandas, por exemplo, do que uma oficina de funilaria e pintura pequena. Por quê? Porque o potencial poluidor degradador, a necessidade de controle, mitigação e prevenção de impactos da indústria é maior. Logo, o órgão vai pedir o quê? Mais projetos. Logo, o licenciamento vai ser mais longo, mais complexo. E logo você vai poder cobrar mais caro para fazer o trabalho. Sacou? Tecnologia de gestão ambiental. Deixa eu ver aqui qual foi o resultado que deu. Ah, já fiz, né? 14.000. Quem mais é? Gestão ambiental. Acabei de fazer, deu 628.000. E 9.400 pessoas de todas as formações trabalhando com licenciamento. Agora você entende por que, que não tem emprego mais, né? Tá todo mundo só vendo, só atrás de emprego. É uma questão de escolha, velho. Você tem a opção de trabalhar numa área que tem muitas oportunidades, que está faltando é profissional, e você escolhe estar atrás de emprego. Que tem pouquíssimas vagas, porque tem milhares e milhares de profissionais só olhando para isso. Então, olha, isso aqui foi para mostrar para vocês, até agora, duas coisas, tá? Primeiro, e simplificar para vocês aqui o licenciamento. Agora eu acredito que vocês já estejam entendendo melhor o que é um licenciamento ambiental, deixou de ser confuso na cabeça de vocês, tá? Assim, a parte prática, o conceito de como funciona e também o porquê que é uma grande oportunidade trabalhar com isso. Acabei de mostrar o tamanho do mercado, acabei de mostrar as oportunidades, acabei de mostrar que existem pouquíssimos profissionais trabalhando nessa área.
E, inclusive, esse é um primeiro motivo do porquê que trabalhar com licenciamento ambiental é uma grande oportunidade. E olha, o Ferreira pediu para eu pesquisar arqueólogo. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Já que você está ao vivo aqui comigo até agora, eu vou fazer isso. Arqueólogo. Deixa eu carregar aqui. Arqueólogo, 51 mil resultados. 51 mil resultados, tá? Tá dizendo o LinkedIn aqui. Show de bola. Então, olha, pergunta: qual o investimento para começar uma consultoria? Eu vou falar agora sobre isso. Você tirou aqui a ideia da cabeça já. Inclusive, eu organizei aqui um material para a gente ir falando, tá? Então, o primeiro motivo do porquê trabalhar com licenciamento ambiental é uma grande oportunidade. Primeiro, é um mercado que tem muitas oportunidades, poucos profissionais trabalhando e que só cresce. Acabei de mostrar os dados para vocês da quantidade de empresas que abriram só no primeiro quadrimestre de 2023. E dentre essas empresas, tem várias que precisam de licenciamento. Além das que já estão abertas, precisam todos os dias de trabalhos de atendimento de condicionante, de manutenção dessas licenças, tá? Outro motivo, cara, retorno financeiro, velho. E aí entra uma coisa um pouco meio que polêmica, né? Toda vez que eu falo de grana aqui, tem um monte de gente que não consegue ter sucesso na área, que acha que já sabe de tudo, que acha que porque ela não consegue, ninguém mais consegue, e fica falando que eu tô mentindo aqui, dizendo que eu tô ficando doido. Quando eu falo que dá para você fechar 30 mil reais em contratos para você licenciar um posto de combustível, tem gente que acha que eu tô louco. Essas pessoas que acham que eu tô louco é porque nunca trabalharam nessa área. Porque nunca conseguiram fechar um contrato desse e ao invés de ter a humildade, dizer, porra, eu vou ouvir o que esse cara tem para falar, velho. Não, acha que porque ele não consegue, ninguém mais consegue. Porque o mundo tá cheio de pessoas que nunca conseguem fazer nada na vida e aí ficam dizendo que você também não vai conseguir. Você tem que ter cuidado com isso, inclusive, tá? Então, olha, primeiro, esse motivo que eu quero destacar com vocês, retorno financeiro. Cara, você pode fechar contratos de licenciamento ambiental de empreendimentos comuns, como posto de combustível, mineradoras, loteamentos, fábricas, madeireiras, e fechar contrato na casa dos 5, 10, 15, 20, 30 mil reais ou mais, dependendo do caso. E só para vocês terem uma ideia ainda maior sobre isso, eu trouxe aqui alguns estudos de caso para vocês entenderem, tá? Quem está no YouTube aqui, eu estou abrindo uma nota fiscal da minha própria empresa, uma coisa que eu nem faço aqui. Mas é porque eu entendo que vocês queiram ter mais evidências disso, tá? Tem muita gente aqui na internet que fica fingindo que não é. Então eu gosto assim, quando você pergunta por precaução, mas tem gente que quer perguntar por falta de humildade, por preconceito, porque acha que já sabe demais, não tem como ter esse resultado. Então estou aqui, ó, mostrando aqui no canal do YouTube uma nota fiscal de um plano de controle ambiental que eu fiz aqui. E só para fazer esse plano de controle ambiental, que é um dos estudos que são exigidos no licenciamento, o valor que eu cobrei foi 12 mil reais. E eu trouxe aqui o impresso para vocês verem também, tá? Ó. Isso aqui é uma nota fiscal, galera. Ó. Nota fiscal. Nota fiscal da minha empresa. Minha empresa é LPCA. Deixa eu ver se você está precisando verem aqui, ó. LPCA, consultoria. Vocês estão vendo aí, né? Mandem aí no comentário se vocês estão vendo. Nota fiscal, LPCA, consultoria, projetos e treinamentos, que é a minha empresa de consultoria. Minha empresa. Vocês podem até pesquisar no Google, vocês vão ver que é minha. E aí, esse trabalho aqui, galera, foi um estudo ambiental que o órgão exigiu para licenciar uma atividade de mineração num município pequeno, chamado Missão Velha, interior do meu estado. E o valor que eu cobrei foi esse aqui, ó. Vocês estão vendo aí. 12 mil reais. 12 mil reais para fazer um estudo ambiental. E esse licenciamento aqui pediu vários estudos. Esse foi um deles. Um estudo, 12 mil reais. Isso aqui é uma nota fiscal que eu tiro aqui, que é cotidiano eu tirar aqui na minha empresa, tá? E eu trouxe outro exemplo também. Vou até mostrar aqui para o pessoal do YouTube. Aqui é um outro exemplo, ó, uma outra nota fiscal da minha empresa. Só que esse trabalho aqui é diferente. Esse trabalho aqui é um acompanhamento mensal.
Porque lá no evento eu vou ensinar para vocês que existem dois tipos de trabalhos. Existe o trabalho pontual e o trabalho de assessoria, acompanhamento. Eu vou falar mais sobre isso no evento, tá? Essa nota fiscal que eu estou mostrando aqui no YouTube, que eu vou mostrar para vocês aqui, é um trabalho de assessoria. Na assessoria, eu recebo um valor mensal durante um ano, e esse contrato é renovado anualmente. Aumenta os valores, e anualmente ele é renovado. Essa nota fiscal aqui representa um pagamento mensal que eu recebo todo santo mês aqui na empresa, tá? E é de um valor de R$ 7.000, ó. R$ 7.000, vocês estão vendo, ó. R$ 7.000 é minha empresa que está aqui, LPCA, ó, tá? Quem está vendo no YouTube também já está vendo, ó. Acompanhamento mensal, R$ 7.000. Ou seja, só dessa empresa aqui eu recebo 7.000 todos os meses. Para fazer o quê? Trabalho de assessoria, acompanhamento, atendimento de condicionante. Lá, o que é um trabalho de assessoria? Eu vou falar detalhadamente sobre isso no evento. Vamos explicar o que é, tá? Então, participem do evento para vocês aprenderem de uma vez por todas como é que trabalha com licenciamento, ok? É só para mostrar para vocês o retorno financeiro que pode dar. Você pode fechar contratos assim, trabalhando da sua própria casa, usando o seu computador, seu celular e acesso à internet. Modelo home office, sem precisar de CNPJ. Esse cliente aqui que me paga 7.000 por mês, ele é meu cliente desde 2014. E quando eu comecei pessoa física, trabalhei 2 anos pessoa física. Recebia os valores mensais do mesmo jeito. Tirava a nota fiscal como pessoa física do mesmo jeito. Só depois eu abri um CNPJ. E eu vou explicar melhor como foi essa história lá no evento. Ok? Então, olha, mas assim, você pode dizer, não, mas o Lion é experiente. O Lion, cara, aí nasceu, o bicho é desenrolado, tem muitos anos de mercado. Eu tô começando agora, como é que eu vou fechar esses contratos? Então, eu trouxe aqui também exemplos de alunos meus que começaram do zero, que não tinham experiência nenhuma, para vocês verem que não acontece só comigo. Para vocês verem que, com um passo a passo e um método na mão, vocês conseguem também. Então, olha, quem está vendo no YouTube, eu vou abrir aqui alguns prints de alguns resultados de alunos, tá? E eu vou ler para você que está aqui no Instagram. Então, olha, o Thiago Lima, que eu estou mostrando aqui, o Thiago Lima é um biólogo. Olha a mensagem que ele me mandou. Vou ler aqui para você que está no Instagram. Quem está no YouTube está vendo o print aí do WhatsApp, tá? Ó. Ele mandou uma mensagem para mim o seguinte, falando sobre um trabalho que ele fechou. Ele mandou assim, ó, licenciamento ambiental para transporte de resíduos de construção civil. Se lembra lá no anexo 1 do CONAMA 237 que eu falei que transporte de resíduos é passivo de licenciamento? Tá aqui, ó, licenciamento ambiental para transporte de resíduos de construção civil. Uma obra civil que gera entulho tem que ter esse transporte. A empresa que coleta isso e leva para outro local tem que ser uma empresa licenciada. E ele falou, ó, fechei 3 licenciamentos de 5.000 cada. Então, só nesses 3 contratos aqui, ele colocou R$ 15.000 no bolso. Só nesses 3 contratos aqui. Esse aqui é um aluno, um biólogo, começou do zero, tá? E aí eu falei, muito massa, parabéns. E aí ele falou o seguinte, ó, tem um que estou fechando de R$ 20.000 para licenciamento de bota fora de terraplanagem. Ou seja, uma obra de terraplanagem, o pessoal vai tirar aquele material, né, da terraplanagem e vai fazer a disposição final ambientalmente adequada. R$ 20.000. Inclusive, ele fechou esse contrato aqui. Biólogo, começando do zero. Mas ele não é o único, tá? A Paola, ela é engenheira de biosistemas. Inclusive, ela até entrou na live. Daqui a pouco eu vou fazer uma mentoria com ela. Ela é engenheira de biosistemas. Alguém sabia que existe engenharia de biosistemas? Bota aí nos comentários, só para eu saber. Você que está no YouTube, manda aqui nos comentários. Você sabe que existe engenharia de biosistemas? Eu, sinceramente, não sabia, tá? Que existia essa engenharia. Mas ela é engenheira de biosistemas e ela mandou a seguinte mensagem para mim. Lion, fechei aquela proposta que mandei por R$ 15.000. R$ 15.000 em um só contrato de licenciamento. E aí eu até perguntei aqui na mensagem, ó, qual foi mesmo o trabalho? Manda texto, não estou podendo ouvir áudio agora não. Eu estava sem poder ouvir áudio nessa hora. E ela mandou licença ambiental na atividade de bovinocultura
com a implantação de pastagem em área de caatinga. Ou seja, bovinocultura, velho. Atividade extremamente comum. R$ 15.000 em um contrato. O João Lucas, tem aqui outra mensagem. Ele mandou o seguinte para mim, começou do zero também, tá? Fala lá, boa tarde, tudo bem? Cara, lembra aquela proposta que nós fizemos juntos há um tempo atrás, que você me deu a mentoria? Então, o responsável pela cotação ainda não tinha me dado retorno, pois eu estava aguardando algumas reuniões com a prefeitura e etc. Então, ele me retornou hoje. Nós fechamos a proposta em R$ 20.000. E na ligação ele pediu apenas para eu corrigir algumas coisas da proposta, que ele já iria passar para o diretor regional da empresa para darmos início. R$ 20.000 em um contrato de licenciamento ambiental, que ele vai fazer trabalhando da sua própria casa em home office. O retorno financeiro é bom ou não é bom? É um bom retorno financeiro. Lá, esse dinheiro vai cair do céu, eu vou acordar e o dinheiro vai estar debaixo do travesseiro? Não. Existe um caminho para você percorrer, mas você precisa saber uma coisa, que é possível, que mesmo você começando, você pode ter resultados assim, e que você só precisa aprender como. É só isso. Você só precisa aprender como. Qual é a empresa que vai te pagar um salário desse aqui? Para você passar o dia todo ali, ó, batendo ponto, de manhã, tarde, de noite, aguentando suada no ouvido. Quem trabalhou CLT sabe como é. Eu passei de 2015 a 2018 trabalhando como CLT. Eu sei como é isso. E eu ganhava R$ 2.800 por mês. Quem é a empresa que vai pagar isso aqui? Para você trabalhar por conta própria, com seus próprios horários, construindo algo que é seu de fato. Essa é a oportunidade do licenciamento ambiental, tá? Tá aqui, ó. Fechamos uma proposta de 20.000, cara novo. Começou recentemente no mercado. Aprendeu, fez o negócio acontecer. Você também pode, cara. E olha que interessante, tá? Eu vou mostrar uma coisa para vocês que, cara, muito massa. Se liga só. Tá vendo essas placas que estão aqui atrás, ó? Vocês que estão no Instagram, vocês estão vendo aí, que vocês estão no YouTube, eu sei que vocês estão vendo também que eu estou vendo aqui. Essas placas aqui, se vocês, não sei se vocês estão acompanhando no Instagram, mas essas placas aqui elas não são minhas, tá? Essas placas aqui eu criei como forma de premiar os alunos que atingem esses resultados que estão aqui nessas placas. É uma forma de reconhecimento pelo esforço. Nunca eu vi ninguém que dá cursos aqui na internet de licenciamento e de consultoria fazendo isso aqui. Nunca. Sabe por quê? Porque a maioria dos cursos estão interessados só em empurrar mais conhecimento na cabeça de vocês. Vocês vão ter cuidado com isso. Vocês não precisam de mais conhecimento, vocês precisam de conhecimento que vão te dar resultado. Conhecimento por si só não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Agora, conhecimento voltado para você atingir resultados, sim. E eu tenho um comprometimento com isso. É tanto que eu mandei fazer essas placas, como eu nunca vi ninguém fazendo. Porque o meu comprometimento não é com você ficar aprendendo e aprendendo, aprendendo eternamente. Não, é você gerar resultado para você, para sua família. Tá? Então tá aqui, ó. Vou até pegar uma para mostrar para vocês aqui. São placas que eu mandei fazer e que eu entrego, eu mando para casa dos alunos, ó, que conseguem atingir esses resultados. Essa placa aqui, por exemplo, é uma placa de R$ 15.000, quando o aluno consegue atingir seus primeiros 15.000, trabalhando por conta própria com licenciamento. Aí eu mando essa placa para casa dele. E aí vai. 15, ali, o próximo é 30, depois 50, depois 100, depois 150, depois 200.000. E eu já mandei essa placa aqui para vários alunos. Deixa eu mostrar umas fotos aqui. Você que está no YouTube vai ver algumas fotos. Você que está no Instagram, olha, eu vou falar aqui para vocês só imaginarem, tá? Essa foto aqui que eu estou mostrando, galera do YouTube tá vendo, galera do Instagram, preste atenção aqui, ó. É uma foto do Thiago, que é o biólogo, que eu mostrei a imagem dele aqui, o print, tá? Ele com a placa dele de R$ 15.000. Ele entrou na turma de julho. Já faturou mais de 15.000, placazinha na mão dele. Aqui é o Abraão Lucas, do zero, R$ 50.000.
recebeu na casa dele, tá aí a foto com a placa. A Paola, que é engenheira de biosistemas, recebeu a placa dela de 50 mil. E o João Lucas recebeu a placa dele de 100 mil reais. Todas essas placas aqui eu já mandei para casa de todo mundo. Tem aluno que já faturou 200, tem aluno que já faturou 150, tem aluno que já faturou 100, 50, 30, 15. Todos já receberam. Eles estão recebendo e estão me mandando as fotos, aí eu vou mostrando aqui para a galera. Acompanhe o Instagram que vocês vão ver aí. Hoje mesmo já me mandaram aqui mais fotos de alunos que já receberam, tá? Então, por que que eu estou mostrando, estou falando isso para vocês? Porque eu quero que vocês entendam que é possível, que tem como sim, tá? Que não é enganação, não é nada disso. Estou mostrando provas aqui concretas e comprometimento que é possível. E todos esses alunos que receberam essas placas, eles deram um primeiro passo que foi participar do evento do licenciamento ambiental lucrativo. Porque lá é o seu primeiro passo. Lá você vai entender qual é o caminho, como é que funciona esse mercado, como é que você pode fechar seus primeiros contratos logo nos primeiros meses, rumo aos 15 mil por mês, tá? Então, olha, primeiro, um dos motivos aqui mais claros para vocês atuarem nessa área, retorno financeiro. Outro motivo, baixo custo para você começar. Para você trabalhar com licenciamento, você não precisa de escritório, você não precisa de CNPJ, você não precisa de equipamentos caros. Tudo que você precisa é de um computador, de um celular, acesso à internet, trabalhando da sua própria casa em home office. Você tem esses equipamentos, sim ou não? Se você me disser lá, eu não tenho um celular, lá eu não tenho um computador, eu não tenho acesso à internet. Aí eu falo, não, então realmente você não tem como trabalhar com isso, não. Mas se você tiver qualquer um desses três aí, você tiver esses recursos aí, computador, celular, acesso à internet, trabalhando em home office, você consegue fazer resultados como esse aí. Muitos desses alunos que eu mostrei aqui trabalham da própria casa, sem pessoa jurídica, pessoa física. E os outros começaram pessoa física, depois abriu o CNPJ, igualzinho eu fiz. Comecei pessoa física, larguei o emprego, comecei a trabalhar na minha casa, o computador que eu ainda usava na faculdade, consegui fechar os contratos, aí vim para o escritório, ainda como pessoa física, os trabalhos foram acontecendo, eu fui fechando mais projetos, fui crescendo, aí sim abri um CNPJ 2 anos depois. Então, é uma obrigatoriedade? Não. Pessoa física pode trabalhar. Outra coisa, você não precisa de pós-graduação para trabalhar com licenciamento. Muita gente me pergunta, lá, qual é a melhor pós-graduação para trabalhar com licenciamento? Não precisa. Eu não tenho nenhuma pós-graduação. Isso nunca me atrapalhou. Inclusive, pós-graduação pode mais atrapalhar do que ajudar, porque você vai ficar só acumulando muito conhecimento, no final das contas vai ser conhecimento teórico. Então, você, com a sua formação, você já pode trabalhar com licenciamento ambiental, independente de qual seja a sua formação. Não precisa de fazer pós, especialização, mestrado. Não precisa. Lá, eu quero fazer. Você quer fazer é outra situação, mas não precisa. Ok? Não é uma exigência para você trabalhar com licenciamento ambiental. Multidisciplinaridade. O licenciamento ambiental é multidisciplinar. Então, muitas vezes a pessoa pergunta, lá, na minha formação, eu posso trabalhar com licenciamento? Cara, se você tem uma formação na área ambiental, se você tem uma formação na área de geociências, e se você tem uma formação que tenha atribuição em empreendimentos que precisam de licença, você pode trabalhar com licenciamento. Então, engenharia ambiental, gestão ambiental, arqueologia, engenharia florestal, técnico em meio ambiente, tecnólogo em gestão ambiental, sei lá, engenharia química, engenharia agrônoma. Cara, todas essas formações você pode trabalhar com licenciamento ambiental. Existem vários empreendimentos que você pode atuar, tanto na regularização dessas atividades, como no atendimento das condicionantes em trabalhos de assessoria, como esse exemplo aqui de 7 mil reais que eu mostrei aqui, ó. É um trabalho de assessoria, você pode fazer também. Tudo que você precisa é aprender como é que você faz isso. Não existe nenhuma lei que exija que você tenha formação em determinada área para trabalhar com licenciamento. Então, o mercado é multidisciplinar. Na sua formação, você já pode trabalhar com isso, tá? E é um mercado que está em pleno crescimento. Primeiro, porque a maioria das empresas precisam de licenciamento. E segundo,
Porque com o cenário ambiental que a gente tem hoje, cara, as empresas estão cada vez mais buscando se regularizar. Inclusive, eu fiz até uma pesquisa, estou até procurando aqui, eu acho que eu imprimi, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu fiz uma pesquisa no Portal Nacional de Licenciamento Ambiental para saber se o número de licenciamento, o número de licenças que estão sendo requeridas e emitidas no Brasil está crescendo ou não. Até isso eu fui atrás para mostrar para vocês, tá? E o que eu vi foi o seguinte, eu vou compartilhar para quem está no YouTube aqui, porque eu estou usando o computador, não dá para compartilhar para quem está no Instagram desse jeito, tá? Mas eu vou ler para você que está no Instagram. Eu fiz uma pesquisa que pega os anos de 2020, 2021, 2022 e até junho de 2023, que foi até onde o banco de dados me deu, do Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, tá? E o que que a pesquisa está mostrando? Que o número de licenças emitidas e requeridas no Brasil só estão aumentando ano após ano. Ou seja, mesmo em épocas de pandemia, as demandas de licenciamento só aumentaram. Então, 2020, de 2021 para 2020, a gente teve um aumento significativo. De 2022 para 2021, a gente teve outro aumento significativo. E olha que o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental não considera as licenças municipais, e tem muitos municípios hoje que estão licenciando, e alguns estados também não estão inclusos aqui. Ou seja, isso quer dizer que esses números são ainda maiores. Porque quando você juntar licenças municipais e os estados que não estão aqui, aí que os números vão aumentar cada vez mais. Ou seja, é um mercado que só cresce. É um mercado que as empresas já entenderam que não tem como trabalhar sem ter essas licenças. Eles estão procurando profissionais nesse exato momento e eles estão procurando profissionais aí na tua cidade, na tua região. E você, eu vou repetir isso 1000 vezes, você poderia estar fazendo esses trabalhos. Você poderia estar ganhando dinheiro fazendo esses trabalhos nesse momento agora, fechando seus contratos, fechando seus projetos e fazendo contratos de 5, 10, 15, 20 mil reais, como esses alunos que eu mostrei aqui, tá? Qual é a diferença que isso ia fazer aí na tua vida, na tua família, nas tuas coisas aí? Vocês precisam estar atentos para isso, cara. Vocês precisam estar atentos para isso. Claro, como é que eu dou meus primeiros passos nesse mercado? Como é que eu começo? Como é que eu dou meus primeiros passos? Então, o primeiro passo para você iniciar nessa área é o quê? É você começar a enxergar as oportunidades que estão ao seu redor. Começa a olhar para os estabelecimentos e para as atividades que estão na tua cidade. Sabe que é um exercício bem legal, cara, bem massa que você pode fazer? Eu tenho certeza que você tem uma rotina, né? Provavelmente você tem uma rotina aí diária de sair da sua casa e ir para algum canto, sair para algum lugar, abastecer, sei lá, enfim, fazer alguma coisa. Nesse trajeto, começa a olhar para o lado, observar as atividades que tem aí na tua cidade. E pega aqueles 3 pilares. Usa recurso ambiental. Quem é que lembra aí quais são os 3 pilares? Usa recurso ambiental. É efetivo ou potencialmente poluidor. Pode, sobre qualquer forma, causar uma degradação ambiental. Pensa, começa a pensar. Esse é o olhar de um profissional que trabalha com licenciamento. Quando eu saio da minha casa e venho para o meu escritório, é só isso que eu faço. Abrir uma nova empresa aqui. Usa recurso ambiental? É potencialmente poluidor? Pode, sob qualquer forma, causar uma degradação ambiental? Opa, aqui é uma demanda, aqui é uma oportunidade. Olha, não, aqui eu acho que não precisa, não. Eu vou pesquisar, vou anotar e vou pesquisar, vou olhar direitinho isso aqui. É assim que a gente faz. Então, o primeiro passo para você se inserir nesse mercado é esse. Começa a observar as áreas que estão ao teu redor. Olha, o Ferreira perguntou, sei que você não vai responder aqui, mas fico me perguntando como procurar e achar essas oportunidades. Estou acabando de falar. As oportunidades estão ao teu redor, estão aí na tua cidade. Começa a olhar com um olhar técnico, olhar de profissional. Olha para as oportunidades que estão ao teu redor. Tem várias. Tem várias e várias. Pesquisa no Google, coloca assim, ó, indústrias e o nome da tua cidade. Enter. Você vai ver um monte de indústria que tem.
Coloca assim fábricas, coloca assim madeireiras, coloca assim loteamentos. Você vai ver que já apareceu um monte. E não se limita à tua cidade, não. Bota as cidades vizinhas. Você vai ver que vai aparecer um monte. Aquela ideia que não tem oportunidade, você vai ver na sua frente que, na verdade, tem muitas oportunidades, só você que não estava enxergando. Pelo IFAM, eu sei pelo número de portarias que são emitidas. Cara, sai um pouco do teu campo acadêmico só de arqueologia. Abre mais o leque. Você pode atuar com qualquer tipo de atividade que precise de licença. Qualquer tipo. Independente se vai precisar de autorizações junto ao IFAM ou não. E olha que eu já atuei em licenciamentos que precisou do IFAM. Eu já licenciei empreendimentos em unidade de conservação, de uso sustentável. E dentro lá das diretrizes dessa unidade, tinha lá a preservação do patrimônio arqueológico. Então, precisou fazer o trabalho com o IFAM. Então, olha, sai dessa caixa do IFAM e olha para outras oportunidades. Não pode estar se limitando, não, cara. Beleza? É assim que você encontra as oportunidades. Começa a enxergar, você vai ver que novas ideias vão surgir, você vai começar a entender que na sua região tem muitas oportunidades. Beleza? Pesquisa no Google, olha ao teu redor. Ao invés de você estar só rodando sem olhar para nada, começa a observar, cara, as oportunidades que tem. Qualquer dia desse eu vou fazer o seguinte, vou fazer um Reels, um vídeo, da minha casa ao meu escritório, dá mais ou menos uns 2 quilômetros só. E eu vou filmar cada empreendimento que eu ver que precisa de licença e vou postar no meu Instagram. Para você ver, porque eu faço isso todo dia. Só que eu não filmo. Agora eu tô querendo filmar para mostrar para você. E eu desafio você a fazer isso. Eu desafio você a prestar atenção nas atividades que tem, que precisam de licenciamento, que estão aí na tua rota diária aí. Quando eu estou viajando, galera, eu passo por uma indústria, eu olho a placa de licenciamento. Meu olho é treinado para ver isso. É assim, na hora, velho. Não tem como assim deixar para lá, não tem como não ver. Vocês precisam começar a fazer isso também. Porque é assim que vocês vão começar a dar os primeiros passos de vocês, entendendo as oportunidades que estão ao redor. Outro ponto, além de olhar as oportunidades, outro ponto, pesquisa qual é o órgão ambiental que é responsável pelo licenciamento no teu estado e no teu município. Tem profissional que nem sabe qual é o órgão ambiental que é responsável pelo licenciamento. Você não pode deixar de saber disso. É essencial você saber disso. Então bota no Google órgão licenciador e o nome do teu estado, se você não sabe ainda. Não tem como você continuar sem saber. Pesquisa qual é o órgão licenciador do teu estado. Pesquisa se no teu município tem um órgão licenciador ou é só o do estado. Como é que você faz isso? Liga para a Secretaria de Meio Ambiente. Olha, eu quero saber se aqui no meu município vocês licenciam atividades ou é só o estado. Simples assim. Eles vão te responder. Se o município licenciar, anota o nome do órgão ambiental do município, pesquisa a legislação do município, dá uma olhada, dá uma lida, começa a se familiarizar com isso, tá? Então, são 3 passos que são fundamentais para vocês darem o primeiro passo. Primeiro, para você começar nessa área. Primeiro, entender as oportunidades, começar a enxergar as oportunidades. Segundo, identificar quais são os órgãos ambientais licenciadores do teu estado e do teu município, se teu município tiver. Terceiro, pesquisa a legislação. Pesquisa no site do órgão, baixa, dá uma lida, começa a entender. Lá vai ter as atividades que são passíveis de licenciamento do Estado e as atividades que são passíveis de licenciamento do município. Começa a ter essa familiaridade com isso, tá? Galera, esse era o conteúdo que eu quis passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Começou às 4, são quase 2 horas de live, tá? Vou deixar ela salva aqui no meu perfil. E qualquer dúvida, mandem no meu direct, se inscrevam no evento, participem do aquecimento da semana que vem e a gente se vê por aqui pelo Instagram. Fechou? Tamo junto? Valeu, a gente se vê.